Olá a todos, uma boa tarde. Né? Vocês todos devem estar muito felizes, viu? Porque essa tarde aqui em São Paulo está sendo maravilhosa, estando dentro da sala de aula. Porque, primeiro ponto, vocês estão garantindo o fato que vocês vão passar na primeira fase. E segundo, que vocês não estão praticando esportes radicais na cidade de São Paulo. Né? Como mergulho, né? Snorkel, remo na Paulista. Né? Exatamente. O mundo cai lá fora, mas aqui, né, se mantém intacto e coeso. Bom, vamos agora para os direitos humanos. A área mais bonita do direito, depois do direito do trabalho. Né? Mas depois do direito do trabalho, a área mais bonita do direito. Então vamos lá. Seguinte. Já que vocês estão no embalo aí do direito do trabalho, né, e lembrando que os direitos humanos ele tem um princípio, né? Lembra aquelas aulas de biologia de vocês, que não há muito tempo vocês tiveram, né? No colegial, no científico, no ensino médio, né? A depender da idade de vocês. Então, existia uma expressão que era a fagocitação. Né? Então você tinha aquela célula fagocitadora, aquela célula que pegava todo mundo. Né? Os direitos humanos é o princípio da fagocitação. Né? Qualquer área do direito, né? Os direitos humanos têm um pezinho nessa área. Como vocês estavam falando sobre direito do trabalho não é diferente. Né? O direito do trabalho, por exemplo, no âmbito dos direitos humanos, correspondem ao quê? À segunda geração dos direitos humanos. Né? Nos direitos humanos existe toda uma teoria a respeito da evolução dos direitos humanos. Né? Essa teoria é chamada de teoria geracional. Como então se os direitos humanos fossem evoluindo conforme gerações? Tá? Gerações que se complementam. Tá? Não é que uma geração ultrapassa a outra ou deixa a outra de fora. Não, são complementares. A primeira geração dos direitos humanos é formada por quais direitos? Os direitos civis e políticos. Ou seja, são aqueles direitos cujo titular quase sempre é o indivíduo e são oponíveis, ou seja, são colocados em face de quem? Do Estado. Né? Então, é aquela área de autonomia do indivíduo que o indivíduo fala para o Estado assim, olha, este aqui é o meu quadrado, não entre nessa área. Por exemplo, liberdade de expressão, liberdade de religião, tá? Direito de ir e vir. Tá? Então, todos esses direitos, né, os direitos civis e políticos, são direitos cujo titular principal é o indivíduo. Em relação a quem? Em relação ao Estado. Tá? Bom, desses direitos de primeira geração, nós evoluímos para a segunda geração. É praticamente uma tecnologia de celular. Tá? Primeiro G, 2G, 3G. Tá? Na segunda geração, o que nós temos? Nós temos o quê? Direitos, que são os direitos econômicos, sociais e culturais. E aqui nos direitos sociais que nós temos o link com o direito do trabalho. Né? Nesse campo aqui da segunda geração, é basicamente o quê? O titular. Não é só o indivíduo apenas, mas também o quê? A coletividade. Tá? Então, grupos de seres humanos. E são direitos oponíveis, ou seja, são direitos que são colocados em relação a quem? Ao Estado. Mas não é mais o que o Estado não deve fazer. Na segunda geração, é o que o Estado deve fazer. Tá? Como assim? Então, o direito, por exemplo, a uma habitação, tá? O direito a um trabalho, ou o direito a um trabalho em condições justas, tá? O direito à assistência social, então o direito à seguridade social. Isso cria uma série de obrigações em relação ao Estado. Então o Estado tem que ir lá, tem que construir uma escola, o Estado tem que construir uma casa para o indivíduo, caso ele não tenha como adquirir uma casa. Enfim, a relação indivíduo e Estado muda completamente na segunda geração. E depois nós temos o quê? Uma terceira geração. Essa terceira geração, o titular principal não é mais o indivíduo, nem tanto a coletividade, somos todos nós. Por isso que são conhecidos como direitos difusos ou direitos de solidariedade. Essa terceira geração, por exemplo, é o direito à paz, o direito a um meio ambiente saudável. Né? Se nós formos olhar as constituições, nós vamos perceber que a Constituição Federal Brasileira de 88 é uma constituição bem avançada em relação a outras constituições. Por quê? Porque é uma das poucas constituições do mundo que possui as 3 gerações. Então, se você olha ali no artigo 5º da nossa Constituição Federal, basicamente nós temos o quê? Direitos civis e políticos. Né? Depois, se você avança um pouquinho, os artigos 6º, 7º, você vai ter basicamente o quê? Direitos de segunda geração. E aí, esparsamente, você tem o quê? Direitos de terceira geração. Artigo 226, por exemplo, da Constituição
federal, né? O direito ao meio ambiente saudável, né? O direito à paz, o direito ao desenvolvimento. Né? Bom, então, saindo aqui dessa geração, vamos falar um pouquinho sobre a proteção internacional dos direitos humanos. A proteção internacional dos direitos humanos, ela acontece em várias searas, em vários lugares. Mas uma que vem suscitando uma série de questões e vem caindo bastante na prova da OAB, qual que é? É o controle jurisdicional dos direitos humanos no âmbito internacional. Ou seja, tribunais internacionais que cuidam da questão dos direitos humanos. Primeiro ponto, existe um grande tribunal internacional que cuida das questões de direitos humanos para todos os países do mundo? Não, não existe. Saúde. Porém, se você for ali nas fantásticas disposições transitórias da Constituição Federal, né, aquela parte que ninguém nunca lê da Constituição Federal, né, por isso que nunca lê, que às vezes as pessoas gostam de colocar em prova, né, aquele princípio do... Né, a pessoa que faz a prova, né, acordou um dia, não estava bem amado, estava meio frustrado com a vida, falou, vou sacanear o aluno, né, deixa eu pegar disposições transitórias aqui. Então, se você for ali na Constituição Federal, nas disposições transitórias, tem uma colocação para o Brasil. Qual colocação? O Brasil irá propugnar, ou seja, o Brasil irá respaldar, irá propor o quê? A criação de um Tribunal Internacional de Direitos Humanos. Só que não confundam um comando constitucional falando, olha, Brasil, apoia essa iniciativa no âmbito internacional com a existência já de um tribunal nessa área. Não existe um tribunal, um grande tribunal internacional que pegue todos os estados na área de direitos humanos. Tá? O que existe no âmbito internacional de direitos humanos? Algumas regiões do mundo têm um controle jurisdicional dos direitos humanos. Ou seja, algumas regiões do mundo têm tribunais internacionais que cuidam da questão dos direitos humanos. Por exemplo, uma região aqui nas Américas. E uma organização chamada Organização dos Estados Americanos. Essa Organização dos Estados Americanos, da qual o Brasil faz parte, por isso que é importante para nós, e por isso que cai tanto na prova, ela tem dois mecanismos na área de direitos humanos. Quais são esses dois mecanismos? Um é, qual que é? É a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a outra é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Só que, cuidado, são dois órgãos distintos. Tá? A Comissão Interamericana fica onde? Lá em Washington, nos Estados Unidos. E a Corte Interamericana? São José da Costa Rica. Essa corte foi criada por um tratado chamado Convenção Americana dos Direitos Humanos, que todos vocês conhecem, mas vocês conhecem pelo apelido dele, Pacto de São José da Costa Rica. O nome de verdade do Pacto de São José da Costa Rica é Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Lá de 69. E essa convenção criou uma corte. O que tem de importante para o Brasil dessa corte? Em 2002, o Brasil reconheceu a jurisdição dessa corte como sendo obrigatória. Ou seja, qualquer ação que for propugnada, que for levada a esta corte, o Brasil deverá obedecer às suas decisões. Né? Então, vamos agora ver como que funciona esse sistema interamericano. Sou um brasileiro. Né? Pegando o caso real, que aconteceu no estado do Ceará, o caso Ximenes. Tá? Nada a ver com a atriz Ximenes, tá? Linda, maravilhosa, tá? Mas é o caso Ximenes lá do Ceará, até porque a família Ximenes, eu já vi já algumas vezes que eu fui para o Ceará, é um sobrenome bem famoso lá no estado do Ceará. Bom, então, era um jovem que tinha alguns problemas mentais, tá? A família era uma família muito pobre, e ele acabou sendo alocado para um manicômio no estado do Ceará. O que acontece? Tratamento VIP no manicômio. Né? De manhã, né, uma aguinha com choque elétrico, né? À tarde, às vezes comia, às vezes não comia. Então, aqui, praticamente um spa, né? Um manicômio lá no Ceará. Enfim, o rapaz foi submetido a tortura, tratamentos cruéis, etc, etc. O que fez a família? Tentou todos os mecanismos internos possíveis para corrigir esta situação. Né? Então, entrou com uma ação na Justiça, Ministério Público Estadual, etc, etc. Não conseguiu. Por quê? Por causa da morosidade. Tá? 20 e poucos anos, essa ação rolando aí na Justiça, e nada desse rapaz sair de lá, ou nada dele ser indenizado, eventualmente ele veio a falecer. Tá? Bom, para onde que eles correram?
recorreram para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Como assim? Em primeiro momento, eles vão para onde? Perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que fica lá em Washington. A Comissão Interamericana, ela aceita, ela tem competência para receber petições ou reclamações, nós usamos os mesmos nomes, tá, no direito internacional, petições ou reclamações de indivíduos ou organizações não governamentais. Tá? Então isso já é uma coisa importante. Então a comissão aceita petições tanto de indivíduos quanto de ONGs. Tá? Então foi lá a família e levou esta reclamação perante a Comissão de Direitos Humanos. O que faz a Comissão de Direitos Humanos, Comissão Interamericana? Ela vai, pega essa petição, faz uma análise preliminar, vê se todos os requisitos estão ali obedecidos. Estando obedecidos os requisitos, ela vai e chama uma outra parte. Quem? Senhor República Federativa do Brasil. Tá? Vai lá o diplomata brasileiro, tá? E vai pegar essa petição e depois vai responder, vai fazer, enfim. Vai ter como fosse um pequeno processo. Ainda não é um âmbito judicial. Tá? Esse mecanismo de solução de controvérsia é quase como se fosse uma conciliação. Tá? Então vai, leva os seus contra-argumentos, a comissão examina os contra-argumentos do Brasil. Vamos supor que, ao final, a comissão acha que o Brasil não convenceu a comissão. E aí coloca uma série de medidas que o Brasil deve obedecer. Tá? Se o Brasil falar, não, discordo, não quero, o que acontece? O que a comissão pode fazer? Bom, se tudo der certo, claro, né? Se encontrarem um acordo, tudo fica bonitinho, sem problema nenhum. Mas, se o Brasil ou qualquer outro Estado que esteja no polo passivo não concordar, competirá a comissão fazer o quê? Ela vai e ela entra com uma ação judicial perante a Corte Interamericana. Veja, aqui não é mais um indivíduo postulando, é a comissão em nome do indivíduo ou daquela organização não governamental. Tá? Então vai e ajuiza uma ação perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos lá em São José da Costa Rica. Aí sim você tem um mecanismo judicial. Tá? O que é importante? Que o Brasil, a partir de 2002, até então, se o Estado não reconhece a jurisdição dessa corte como obrigatória, o Brasil poderia fazer o que nessa fase? Ele falou, olha, não reconheço essa ação. E aí ela não continuaria em frente. Só que a partir de 2002 o Brasil reconhece a jurisdição da corte como sendo obrigatória. E, portanto, mesmo que o Brasil não concorde, essa ação agora continua. Ao final dessa ação você tem uma sentença emitida por uma corte internacional. Né? Essa sentença vai colocar uma série de obrigações para o polo passivo, no caso, o Brasil. E deverá ser cumprida. O que é interessante dessa sentença? Duas coisas. Primeiro, se essa sentença colocar alguma obrigação de dar, alguma indenização, então, terá de ser pago àquela família R$200 mil, né? Essa sentença ela é executada automaticamente. Né? Não entra nem na fila de precatórios. Olha só que maravilha, não vai precisar esperar mais 10 anos para receber o dinheiro. Tá? Bom, quem vai cuidar disso vai ser a Secretaria de Direitos Humanos aqui no Brasil. E outro ponto, essa sentença dessa Corte Internacional precisa ser homologada perante o Superior Tribunal? Não precisa. Nenhuma sentença de Corte Internacional que o Brasil reconhece a jurisdição necessita de homologação. Por uma razão muito simples. Por que você tem a homologação da sentença estrangeira? A homologação da sentença estrangeira existe quando? Quando você tem uma sentença emitida por um órgão, uma autoridade estranha à autoridade brasileira, e ela precisa verificar o quê? Se essa decisão, que foi emitida por um outro órgão estranho, uma autoridade estranha à autoridade brasileira, se ela é compatível com o ordenamento jurídico brasileiro. Sendo compatível, ela dá o ok. O ok é homologação. E fala, olha, agora segue em diante e se executa. Quando o Brasil reconhece a jurisdição de uma corte internacional, o que acontece? Deixa de ser um órgão estranho, porque o Brasil passa a reconhecer essa jurisdição como sendo complementar à sua própria jurisdição. Por isso que não há necessidade de homologação de sentença estrangeira perante o STJ quando for de uma corte internacional. Tá? Outra coisa é, eu consegui o meu divórcio na justiça argentina porque o meu marido era argentino.
Enfim, primeiro ponto, né, meus pêsames, né? Segundo, então, fui lá, casei com argentino, meu marido era argentino, separei perante a justiça argentina, e aí agora eu tenho uma sentença que precisa ser executada aqui no Brasil. É claro, né, o judiciário argentino não pertence ao judiciário brasileiro e é um órgão estranho ao sistema brasileiro, por isso você precisa de homologação. Mas quando você fala de uma corte internacional que o Brasil reconhece, aí já não é mais o caso, porque a jurisdição é complementar. Tá? Bom, então, saindo aí da esfera interamericana, vamos falar um pouquinho ainda nessa interface entre Constituição e direitos humanos, e na parte internacional. Lembre-se, senhores, de que a prevalência dos direitos humanos é um dos princípios que devem reger as relações internacionais do Brasil. Artigo 4º da nossa Constituição Federal. Se vocês forem ao artigo 4º da Constituição Federal, vocês vão ver algo que é uma novidade para a história constitucional brasileira. Foi a primeira Constituição que estabeleceu princípios constitucionais que devem reger as nossas relações internacionais, entre os quais prevalência dos direitos humanos. Tá? Ninguém ainda pediu isso na prova, e isso é facinho de ser pedido, até porque está ali na letrinha da lei da Constituição. Tá? Bom, um outro ponto importante aqui dos direitos humanos dentro da Constituição Federal. Lembre-se, senhores, que graves violações de direitos humanos estabelecidos pelos tratados em relação aos quais o Brasil firmou podem ser levados à competência de quem? Da Justiça Federal. Tá? Então, o maior exemplo disso é o caso Dorothy, lá no norte do Brasil, aquela freira americana que trabalhava com a questão fundiária no norte do Brasil, acabou sendo assassinada. Tá? Bom, então, o que estabelece a nossa Constituição Federal? Quando você tem graves violações aos direitos humanos, garantidos por tratados que o Brasil incorporou, claro, mesmo que esta situação esteja sob competência da Justiça Estadual de qualquer estado ou Distrito Federal, se o Procurador-Geral da República solicitar o deslocamento para a Justiça Federal, e se essa solicitação for deferida, ou seja, for aceita pelo Superior Tribunal de Justiça, você vai ter o deslocamento. Então, sai da Justiça Estadual, passa para a Justiça Federal, primeira instância. Tá? Um dos casos que suscitou isso foi o caso Dorothy. Falando, então, de tratados e direitos humanos, vamos lembrar um pouquinho qual que é o sistema de incorporação dos tratados de direitos humanos ao ordenamento jurídico brasileiro. Os tratados de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro, eles têm um status especial. Por quê? E qual o status? Eles não são quaisquer tratados. Eles são tratados especiais. Por quê? No mínimo, eles são supralegais. E, no máximo, eles são considerados como equivalentes à emenda constitucional. Explico. Um tratado de direitos humanos, quando ele é submetido à aprovação do Congresso Nacional, o que acontece? A partir da emenda constitucional 45, foi colocado um novo parágrafozinho no artigo 5º, que é o parágrafo 3º. O que diz esse parágrafo 3º do artigo 5º? Os tratados de direitos humanos, e só direitos humanos, tá? Se eles forem aprovados em ambas as casas do Congresso Nacional, tá? Com quórum igual ou superior ao de 3/5, eles serão incorporados como equivalentes à emenda constitucional. Por quê? É o mesmo quórum de aprovação de emenda constitucional. Tá? Então, um tratado de direitos humanos, que se for aprovado por esse rito de 3/5, nas duas casas do Congresso Nacional, ele entra como emenda constitucional. Por isso que se você for, né, para o pai de todas as respostas, né, quem que é? Google. Tá? Então, você for lá no Google e você jogar, né, Constituição Federal Planalto, pá, né, estou com sorte, dá uma clicada lá. Logo no comecinho, né, depois daquele brasão bonito da República, né, Federativa do Brasil, logo abaixo você vai ter um link. Qual o link? Né? Atos incorporados pelo rito do parágrafo 3º do artigo 5º. Você vai clicar lá e lá você já vai ver, por exemplo, o primeiro tratado de direitos humanos que foi incorporado por esse novo sistema, né? Que é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência, de 2006, que em 2010 foi incorporado já nesse novo sistema. Bom, tudo bem. Então, se passou pelo rito do parágrafo 3º,
equivalente à emenda constitucional. Qual é o problema? O problema era o seguinte, o problema é que 99% dos tratados de direitos humanos foram aprovados e foram incorporados ao direito brasileiro bem antes dessa emenda constitucional. E aí ficava a questão. Bom, qual que é o status desses tratados? Isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal em 2008. E desde 2008 se tem a seguinte posição, que não está na Constituição, mas é uma posição já consolidada pela jurisprudência. Qual posição? Os tratados de direitos humanos que não foram incorporados por esse rito do parágrafo 3º, serão, no mínimo, supralegais. O que quer dizer supralegal? É só a gente fazer um trabalhinho, né, de entender o que quer dizer essa palavra. Supra, acima, legal, lei. Então, eles estão acima da lei. Ou seja, estão acima do Código Penal, do Código Civil, do Código de Processo Penal, de decretos-leis. Tá? Eles são abaixo de quem? Tão somente da Constituição Federal. Tá? Então, eles estão nesse limbozinho, acima das leis, mas abaixo da Constituição Federal. Ah, mas a lei federal, ordinária, complementar, estadual, de qualquer tipo de lei. Tá? Supralegal. Ok? Então, lembrando que os tratados de direitos humanos têm essa característica específica. Tá? Bom, continuando aqui, na área de direitos humanos, né, nós temos, no âmbito internacional, uma organização internacional que é fundamental para a questão da proteção desses direitos humanos. Né? Qual que é? A ONU. Então, a Organização das Nações Unidas, no âmbito internacional e universal, ou seja, para todos os estados, ela é detentora dos principais mecanismos políticos de proteção e controle dos direitos humanos. Por exemplo, tem um órgão que se chama o Conselho de Direitos Humanos na ONU. Tá? O Conselho de Direitos Humanos na ONU é um órgão que é composto por 47 estados-membros da ONU. O que esse órgão, Conselho de Direitos Humanos, o que ele tem de importante? Ele exige que todo Estado-membro das Nações Unidas, tá, de 4 em 4 anos, submeta um relatório para esse órgão, chamado de revisão periódica, tá, universal. Então é mais ou menos assim. Eu sou um Estado, imagine que esse Conselho de Direitos Humanos seja uma professora, tá, do ensino fundamental. Né? E eu, Estado, sou um aluninho. E aí, ao final do meu ano letivo, eu vou e apresento para essa professora, né, um relatório de como eu fui um bom aluno, né, ao longo desse ano. Então eu falo para ela, olha, né, eu fiz todas as minhas lições de casa, né, não copiei nada do Google, né, não copiei do coleguinha ao lado, a minha caligrafia está perfeita, não faltei em uma aula, as que eu faltei é porque provavelmente a coxinha da tia Elizabeth era muito gostosa, aí eu era obrigado a sair da aula, mas de qualquer forma fui a todas as aulas. Né? Então, todos os Estados, membros da ONU, de 4 em 4 anos têm que apresentar um relatório, tá? Falando quais são as políticas públicas que eles tomaram na área de direitos humanos. O Brasil fez isso. O Brasil foi o primeiro Estado a apresentar um relatório desse. Tanto foi o primeiro Estado a apresentar um relatório desse, e esse órgão, o Conselho de Direitos Humanos, ele é novo, ele é de 2006, que agora já acabou de apresentar o segundo relatório. Tá? Este ano, por isso que é importante. Novidade, atualidade, a própria Direitos Humanos gosta de algumas atualidades. Tá? Quem, por parte do Brasil, que elabora esse relatório e apresenta? Secretaria de Direitos Humanos. Tá? Então, a Secretaria de Direitos Humanos é o órgão, equivalente ao Ministério, competente para apresentar este tipo de relatório. Né? Falando de Secretaria de Direitos Humanos, e já vindo aqui para o Brasil, lembrem-se que nós temos agora uma questão recente, que é qual? A Comissão Nacional da Verdade. Tá? Esse é um órgão que foi criado para quê? Para analisar os casos de violação de direitos humanos por parte de quem? Do Estado brasileiro, né? Principalmente por oficiais do Estado brasileiro. Né? Então, agentes da polícia militar, civil, militares, né? Contra a população civil. Durante o regime militar, não apenas durante o regime militar, mas entre 1946 até 1985. Tá bom? Então, este período todo,
tá, será analisado por essa Comissão Nacional da Verdade. Qual que é o objetivo dela? Graves violações de direitos humanos cometidos por quem? Por agentes do Estado brasileiro contra a população civil. Claro que o grande enfoque vai ser o quê? Regime militar de 64, 85. Mas está na lei, e aí é aquela pegadinha, né, a partir de 46. Tá? Agora, cuidado, essa Comissão Nacional da Verdade não é um tribunal, ela não tem força jurisdicional, ela não vai condenar ninguém, não é uma ação penal. Tá? É apenas o quê? Para produzir, ao final de 2 anos, um relatório no qual se constate como que esses crimes foram cometidos, como que isso aconteceu, qual foi a dimensão disso, quantas pessoas foram, entre aspas, desaparecidas, tá? E com isso você ter o que se chama de reabilitação da sociedade, tá? Que é um termo que a ONU usa. Mas cuidado, não é uma ação penal, não tem caráter jurisdicional. A Comissão Nacional da Verdade não vai imputar uma pena a ninguém. Tá? Ela vai produzir um relatório para expor à sociedade como que esses atos eram cometidos, quem os cometeu, como eles foram feitos, quem mandou e por quê. Outra questão é se depois haverá ou não ações penais cabíveis por parte, principalmente do Ministério Público Federal ou do Ministério Público Estaduais. Mas a Comissão Nacional da Verdade não é um órgão judicial. Tá bom? Então é isso. Intervalinho, depois Direito Internacional.